A principal coisa a ser dita sobre a Igreja, mas não a única. Ela reflete as hierarquias dos anjos, bem como a magnificência de Deus. Ela não apenas imita suas ordens e operações, mas fornece novos ministérios e todos os dias os anima com novas alegrias. Sua vida está ligada à deles. Seus filhos se envolvem com eles e fazem parte dos coros angélicos. Quanto aos homens, nela eles se iniciam na cidadania divina. Explica seus destinos e enobrece suas incapacidades. Ela antecipa a glória de Deus, dá um valor às orações humanas e um significado às suas alegrias. Emancipa-os de sua própria pequenez e lhes concede o perdão de Deus por seus pecados. Isso os coloca a habitar nos subúrbios do céu, mesmo enquanto ainda estão sendo julgados na terra. Como poder, a Igreja tem sido a mais notável e a mais bem-sucedida da terra, justamente por manter-se separada dela. Não tem paralelo nem analogia. É um problema que nem as soluções históricas, políticas ou filosóficas satisfazem. Possui um histórico de interesse peculiar e de variedade extraordinária. Em duração, suas crônicas superam a das mais antigas monarquias. Os registros de revoluções são nela menos variados, enquanto a história de uma única cidade é sem dúvida menos consistente diante da sua. No romance das vicissitudes e das mudanças dramáticas, nenhuma história deve ser comparada a dela. Nos nossos dias, está a Igreja levando uma vida muito peculiar, sob circunstâncias totalmente novas. E em meio à flutuação e desconfiança universais, é um verdadeiro monumento de tranquilidade e confiabilidade. É uma forma de vislumbre certo da derradeira conquista e igualmente uma certeza do presente sofrimento. Seu poder e seu espírito são sentidos nos santuários mais recolhidos da vida privada de uma centena de famílias e nações. No entanto, tudo isso é assim sem alarde e sem esforço, e embora seja tão sólido quanto inflexível, é tão agressivo quanto o ar. Quem já viu alguma coisa terrena que seja assim? Além disso, a Igreja é a única instituição do tempo que será prolongada para a eternidade. As maiores monarquias da terra não terão sombra no céu. Humildade e esquecimento passarão sobre todas as filosofias. Nenhuma literatura tem qualquer significado eterno. A civilização mais magnífica não representa nada do outro lado da sepultura. As revoluções mais gloriosas têm apenas um significado temporal. As fortunas de toda a terra, na eternidade, não impressionarão e de nada valerão, além do que possam ter impedido ou impulsionado a salvação dessa ou daquela alma individualmente. Consideremos que a grandeza da Igreja na terra é apenas um prelúdio de sua grandeza no céu. A devoção à Igreja combina todos os interesses e assume todos os deveres. É uma prova de toda a responsabilidade. Intensifica todo o amor. Ela abraça toda a vida social e a enobrece ao abraçá-la. Penetra toda a vida privada e a santifica por sua penetração. É a unidade de todo o conhecimento e a harmonia de toda a filosofia. Está interessada em toda a diplomacia e sobrevive a todas elas. Sua minúcia não permite que nada seja esquecido, enquanto sua abrangência inclui tudo dentro de sua habilidade. Em uma palavra, Igreja é a parte de tudo, o lado de tudo, a visão de tudo, que interage com tudo e que representa a dupla soberania e jurisdição do Criador e do Redentor. Tudo isso faz parte da devoção ao sangue precioso. A Igreja comporta em sua história e nas relações dos fiéis com sua fé e com sua doutrina por ela conservadas, um inumerável cabedal de devoções. No entanto, se examinarmos essas multidões aparentemente confusas de devoções, descobriremos que elas podem ser divididas em duas esferas:
de forma que uma delas se encontra dentro da outra. Uma esfera de devoção está fundamentada na encarnação. Ocupa os 33 anos e os revive continuamente em devoções. A alma de Jesus, seu corpo, seu sangue e a sua divindade estão como que unidos à humanidade, formando uma ponte entre abismos que parecem sem fim. Ao ler a vida dos santos, estamos constantemente conhecendo devoções, das quais nunca ouvimos falar antes. Somente o século XVII deu à luz algumas centenas delas. Entre os carmelitas, elas continuam florescendo como um jardim desde os dias de Santa Teresa. Às vezes, um homem santo olha a encarnação sob um novo aspecto, em parte devido à peculiaridade de seu próprio gênio e em parte às características de seu tempo. Não é claro que Deus não imprima uma direção sobre essas coisas. E depois sua influência ou seus escritos dão origem a múltiplas devoções. É o caso de Santa Madalena de Pazzi e Santa Gertrudes, ou Santa Matildes. Enquanto um conjunto de devoções seguiu a divisão da alma, do corpo, do sangue e da divindade de Jesus, outro conjunto passou por tempos e lugares. Belém, Egito, Nazaré, Galiléia e Jerusalém têm suas constelações de devoções adequadas a elas. Por outro lado, as devoções seguem as diferentes vidas de Nosso Senhor abençoado. Sua vida no ventre, sua vida infantil, sua vida oculta, sua vida pública, sua vida de sofrimento, sua vida de ascensão e sua vida sacramental. Mais uma vez, sua mãe, a Santíssima Virgem, é um mundo perfeito de devoções, com seus vários mistérios, ofícios, graças e perseverança, identificadas consigo mesma e com o seu Santíssimo Filho. Por 2000 anos, devoções católicas nasceram da encarnação e a partir de um mundo de magníficas procissões. Não há sinal de que elas tenham fim. Cada nova devoção parece fazer mais devoções possíveis. Aproxima-se de algum santo ou de alguma congregação religiosa, ou se perpetua e se multiplica, sendo um novo adorno visível para a Igreja. Nada nos dá uma ideia tão vívida dos tesouros inesgotáveis dos 33 anos, como essa multiplicidade de devoções. Vemos como a eterna contemplação do bem-aventurado pode se alimentar nesses anos, e eles ainda permanecerão insondáveis para o intelecto criado. A outra esfera de devoções da Igreja é baseada nos atributos de Deus. Quais são os vários mistérios de Jesus em uma esfera de devoções? Os vários atributos de Deus estão na outra. A Igreja recebe do céu em seu seio plácido a imagem de Jesus. Também recebe a imagem dos incriados. Podemos adorar a Deus em sua simplicidade. Também podemos ter uma devoção especial à sua simplicidade, mas nesse último caso estamos considerando sua simplicidade como um de seus atributos. Não podemos ter uma devoção a Deus como Deus. Simplesmente adoramos a majestade de Deus com uma adoração trêmula. O sentimento e o ato são distintos da devoção, mas podemos dizer que temos uma devoção aos vários atributos, nos quais dividimos sua simplicidade e pelos quais transmitimos sua perfeição. Na verdade, ele é todos os seus atributos, e todos os seus atributos são ele mesmo. Mas em nossa linguagem e em nossas concepções, seus atributos não são ele próprio. São menos que ele. Eles são partes que procuramos conhecer, pois nossa ignorância exige que retratemos assim aquele que é indivisível. Seus atributos mantêm a mesma relação com Deus que os mistérios da encarnação mantêm com nosso Senhor. Quando temos uma devoção a uma das alegrias de nosso Senhor, sabemos que é algo que não inclui outras alegrias, nem suas tristezas, nem suas glórias. Certo é que a Igreja adora a Deus em toda a sua extensão, tanto quanto as criaturas o fazem,
e produz uma unidade de adoração por meio dessa multiplicidade de devoção às suas perfeições. Um indivíduo, um santo, uma ordem, não pode fazer todo o trabalho por si só, mas todo o trabalho é feito, e é feito pela harmonia e conjunção de todos eles. É a conspiração afetuosa de toda a beleza criada para fazer uma oferta digna ao amor não criado. As profundezas da igreja, como as profundezas do oceano, são campos de beleza florida, selvagem, estranhamente iluminada pelo sol através das águas translúcidas. E ali a glória de Deus desce, no crepúsculo, como avança para Adão, ou à meia-noite, como vai a Maria, ou pela manhã, como avança para Israel no deserto, para pastar o belo rebanho de suas perfeições. A igreja é o mais justo de seus esplendores, é a mais marcante glória de seu Criador. É natural, quase necessário, quando falamos das devoções da igreja, falar também da devoção à igreja. Mas é ainda mais necessário fazê-lo quando precisamos falar da devoção ao sangue precioso. A igreja é a criação do preciosíssimo sangue, a instituição que fundou, na qual suas virtudes continuam a residir. É impossível estudar as grandezas do sangue precioso sem ser conduzido em quase todos os passos aos sacramentos. E então, novamente, os sacramentos perfazem a estrutura da igreja. A teologia dos sacramentos e a teologia da igreja são apenas uma. Não podemos separá-los sem torná-los ininteligíveis. Com essas teologias, a teologia do sangue precioso também está inextricavelmente entrelaçada. Isso atingirá qualquer interessado em teologia. Além disso, o sangue precioso atua especialmente no domínio e magnificência de Deus. A Igreja é o magnífico domínio de Deus, e os sacramentos são uma emanação peculiar e sem paralelo de sua magnificência. Portanto, a partir de outro ponto de vista, o sangue precioso está ligado com a Igreja e com os sacramentos. O sangue precioso amplia a Igreja, e a Igreja amplia o sangue precioso. Havia uma heresia de mente estreita que negava que o sangue precioso fora derramado por todos, sustentando que foi derramado apenas por alguns poucos. Como todas as heresias que depreciam as grandezas de Jesus, era uma heresia especialmente destruidora de almas, e como todas as heresias destruidoras de almas, vestiu-se com as vestes de dureza, como se o objetivo do rigor fosse dar-lhe a venerável dignidade da santidade. Evitaremos cair em erros relacionados à Igreja se lembrarmos de sua conexão com o sangue precioso. O objetivo da Igreja, como objeto do sangue precioso, é a universalidade. Não é ela uma armadilha de Deus subjugar almas pobres com responsabilidades insuportáveis. É uma instituição com o propósito expresso de tornar a salvação mais fácil, mais curta, mais segura e mais universal. Seu privilégio é concentração de graças e não exclusividade. Devemos aprender a teologia da Igreja e dos sacramentos em sua união com a teologia do sangue precioso. A teologia tornará a nossa devoção mais diligente. Uma devoção fará a nossa teologia mais verdadeira. No tratamento da devoção ao sangue precioso, começamos naturalmente com sua história. Em um sentido, e em um sentido muito notável, toda a história da Igreja é uma história da devoção ao sangue precioso, pois é uma história da pregação do Evangelho e da administração dos sacramentos. Certamente parece ter existido como sua origem na mente e no coração de São Paulo, se podemos julgar pela evidente afeição que habita em suas epístolas. Podemos chamá-lo de o doador do precioso sangue e o autor da devoção especial a ele. Era nessa devoção que estava a força de seu instinto apostólico. Era o fruto natural de sua magnífica conversão e vocação. Entre os padres, temos São Crisóstomo no leste
que pode ser visto como exemplo impressionante de uma devoção especial ao sangue precioso. O zelo pelas almas que queimaram em São Crisóstomo e o entusiasmo pelas liberdades da graça redentora, que era uma grande paixão, explicam o destaque dessa devoção em seus escritos. Entre os santos, as revelações de Santa Gertrudes estão cheias das coisas mais doces e profundas sobre o sangue precioso. Mas a devoção parece assumir sua forma moderna e consistência em Santa Catarina de Siena, a quem podemos juntamente chamar de profetisa do sangue precioso. Ela destacou essa devoção com uma predileção mais óbvia e a destacou como um remédio necessário para o seu tempo e sobre o qual, a seu critério, não havia sido aplicada uma atenção suficiente. Lemos sobre a Santa de Mântua que tão veemente era sua devoção ao sangue precioso que nunca poderia ver sangue humano sem que entrasse em êxtase. Juntamente com sua devoção singular à paixão, a pessoa da palavra eterna, Santa Maria Madalena de Paz também tinha uma devoção especial ao sangue precioso. A vida dos santos está repleta de instantes de devoção ao sangue precioso, e seria impossível enumerá-los todos. Nesse incrível e delicioso repertório de ciências espirituais, nos cronistas carmelitas franceses, lemos que refletir sobre estas palavras do Apocalipse imprime profundamente em nossa mente um amor ardente. Ele nos amou e lavou nossos pecados em seu sangue. Nosso Senhor diz interiormente: derramei meu sangue por seus pecados e agora venho na Santa Comunhão para lavar as manchas que restam. Na vida da venerável Ana de Jesus, a companheira de Santa Teresa, lemos que uma vez, durante a comunhão, ela teve a boca sensivelmente cheia de sangue muito doce, que fluía da hóstia. E outra vez teve uma visão da alegria que um número infinito de almas abençoadas tem naquele sangue no céu. Quando Margarida da Paixão, carmelita em Rouen, estava no leito de morte, ela disse que o sangue de Jesus havia sido aplicado nela e que lhe causou uma dor leve e breve, enquanto encheu sua alma com Deus e infundiu nela uma paz profunda, tendo perdoado todos os seus pecados. Outro desenvolvimento da devoção ao sangue precioso surgiu da posse confiada a alguns lugares, seja do que antes era sangue precioso ou de sangue milagroso. Esses locais têm sido o objeto não apenas de um culto local, mas de peregrinações devotas que muitas vezes desejam realizar conversões de pecadores. Não pude rastrear satisfatoriamente a ascensão das fraternidades do sangue precioso, mas a existência delas na Espanha parece sinalizar existir uma devoção especial ao sangue precioso naquele país, que tem sido berçário de tantas grandezas da fé e que o poder sobrenatural tantas vezes escolheu com uma espécie de predição, como o teatro de suas manifestações, como se fosse uma espécie de Palestina ocidental, fechando o fim do Mediterrâneo, para transmitir a fé através do vasto Atlântico. Nossa própria Inglaterra não ficou sem palco na história dessa devoção. Richard da Cornualha, irmão de Henrique III, trouxe da Alemanha uma grande relíquia do sangue precioso e fundou uma congregação que precedeu a Congregação dos Bons Homens, a fim de manter, adorar e honrar esta relíquia. Ele colocou 2/3 dele em um mosteiro que construiu em Asbridge e o outro terço em um mosteiro semelhante a Arles. Os bons homens tinham a reputação de serem grandes místicos. Eles viviam sobre a regra de Santo Agostinho. Leão XII enriqueceu essa devoção com indulgências, mas o pontificado de Pio IX foi outro grande tempo na história dessa devoção. Neste pontificado, o escapulário vermelho dos vicentinos foi instituído, em consequência, disse, de alguma revelação privada. A confraria do sangue precioso foi enriquecida com ainda mais indulgências,
e confraternidades semelhantes foram multiplicadas. A primeira na Inglaterra, desde aquela de Ricardo da Cornualha, em meados do século XIII, foi estabelecida na igreja de São Wilfrid, entre as colinas de Staffordshire, em 1847, com a aprovação do bispo, e teve um grande sucesso. Foi depois transferida para a igreja do Oratório de Londres e foi reerguida por um rescrito papal de agosto de 1850. Nesta confraria, mais de 38 mil membros foram reunidos e 104 comunidades religiosas, e os números sempre aumentaram. Além disso, existem várias outras fraternidades, locais filiadas a ela, além de outras que foram erigidas independentemente em datas posteriores na Inglaterra e na Irlanda. Já havia uma festa comemorativa do sangue sagrado na Quaresma. Mas, quando Pio IX, ao retornar à Cidade Santa do exílio em Gaeta, emitiu um decreto para o mundo inteiro, instituindo uma nova festa do sangue precioso no primeiro domingo de julho. Certamente, há uma grande significância nesse decreto. A Santa Sé tem liderado essa devoção especial e, com isso, favoreceu imensamente sua popularidade, como resultado usual da autoridade. Além disso, a seleção da devoção é de significado ainda maior. A última nova devoção da Igreja havia sido a devoção ao Sagrado Coração. A escolha recaiu em seguida sobre o sangue precioso, que é como se fosse um desenvolvimento da devoção ao Sagrado Coração. Para que haja uma espécie de aptidão histórica ou cronológica nela, parece parte da piedade católica acreditar que, embora essas coisas não devam estar dentro do dom da infalibilidade, há uma orientação peculiar do Espírito Santo nelas. É ele quem escreve a história da Igreja. É aos seus instintos que reverentemente referem-se todos os movimentos que têm a ver com a vida espiritual e a devoção dos fiéis, bem como também a escolha do tempo em que esses movimentos são realizados. Tais movimentos são parte de um todo, caminham rumo ao fim, mas o todo e o final só se tornam visíveis para nós quando uma parte da história é observada com o tempo. Eles significam muito mais do que vemos, ou que podem ser compreendidos por uma geração. As circunstâncias em que este decreto de uma nova festa do sangue precioso foi emitido estampam na festa o mesmo caráter de ação de graças que pertence à festa do auxílio dos cristãos. É um monumento histórico da Santa Sé, um perpétuo Te Deum para a libertação do vigário de Cristo. Todas as devoções têm suas características, todas têm seus próprios significados teológicos. Devemos dizer algo, portanto, sobre as características da devoção ao sangue precioso. Devoção ao preciosíssimo sangue é a expressão devocional do proeminente e característico ensino de São Paulo, o apóstolo da graça redentora. Um estudo atento de suas epístolas seria a nossa libertação da maioria dos erros destes dias. Ele é verdadeiramente o apóstolo de todos os tempos. Para cada época, sem dúvida, ele parece ter uma missão especial. Certamente a sua missão na nossa é muito especial. O próprio ar que respiramos é pelagiano. Nossas mentiras são apenas formas novas de um antigo pelagianismo. O espírito do mundo é eminentemente pelagiano. Portanto, acontece que teorias nefastas entre nós sempre são construídas em torno de um núcleo do pelagianismo, e o pelagianismo é apenas a heresia que menos consegue respirar na atmosfera de São Paulo. Esta é a era do natural ao invés do sobrenatural, da aquisição ao invés da infusão, do ativo e não do passivo. Mas esse gosto exclusivo pelo natural é muito fascinante. É muito preciso com os jovens, porque poupa-os de pensamentos. Não explica as diferenças, mas diminui o número de dificuldades a serem explicadas. É preciso também
com o ocioso, pois dispensa lentidão e pesquisa. É preciso com o sem imaginação, porque retira exatamente o próprio elemento da religião que os provoca. É preciso com o mundano, porque subtrai o entusiasmo da piedade e da espiritualidade. Forma uma escola de pensamento que, embora admita que temos abundância de graças, sugere que não somos muito melhores por conta disso. Mescla privilégios nas responsabilidades e torna odiosa a soberania de Deus ao representá-la como insidiosa. Todo esse espírito, com todas as suas ramificações, perece se for envolvido nas doces chamas da devoção ao sangue precioso. O tempo também é de libertinagem, e um tempo de libertinagem é sempre, como uma espécie de lógica prática, tempo de infidelidade. Tudo que traz à tona o lado de Deus na criação e amplia sua incessante operação sobrenatural nela é a controvérsia que a infidelidade pode pelo menos suportar. Agora, a devoção ao sangue precioso faz isso de uma maneira muito notável. Mostra que a verdadeira significância de tudo se encontra na redenção, além da qual é inútil discernir os problemas da criação. É uma revelação do caráter de Deus, bem como da obra de Jesus. Ao trazer as maravilhas da Igreja e as energias dos sacramentos, ela insinua em nossos corações o amor da soberania de Deus, juntamente com uma sensação da perfeita liberdade. Ao atrair para a luz as realidades humanas mais íntimas da encarnação, ela encontra a falsa espiritualidade humana, que às vezes desemboca em heresia. Em sentido mais espiritual, ela luta contra aquela fastidiosidade perigosa que até os crentes às vezes sentem, por falta de disciplina reverente da mente, a respeito dos mistérios físicos de Jesus, especialmente os de sua paixão. Essa meticulosidade com as questões físicas da encarnação é uma fonte profunda do mal que se espalha amplamente. Ela nos torna profanos. A reverência contempla coisas divinas e não desvia seus pensamentos dos horrores físicos, nos quais, por causa de nossos pecados, essa divindade se dignou manifestar. Outra característica da devoção ao sangue precioso é a maneira pela qual ela traz à tona e mantém diante de nós o princípio do sacrifício. Sacrifício é peculiarmente o elemento cristão da santidade, e é precisamente o elemento que a natureza corrupta não gosta de contemplar. Não há limites para as ilusões que nosso amor próprio é fértil o suficiente para provocar, a fim de fugirmos da obrigação do sacrifício, ou para restringir sua aplicação prática. Se fosse o bastante ter opiniões corretas, sentimentos elevados ou aspirações devotas, seria fácil ser espiritual. Divertimentos mundanos, confortos domésticos, boa comida e um cotidiano que satisfaça nossa própria vontade nos mínimos detalhes são todos incompatíveis com a santidade. A dor é necessária para a santidade. O sofrimento é essencial para matar o amor próprio. Hábitos virtuosos não são, por nenhuma possibilidade, formados sem mortificação voluntária. A tristeza é necessária para a fertilização da graça. Se um homem não está fazendo sacrifícios constantes, está enganando a si mesmo e não está avançando na espiritualidade. Muitos não são atraídos por bailes, festas e divertimentos semelhantes e, portanto, não têm mérito em se afastar deles. Mas essas mesmas pessoas podem dar um grande valor ao curso ininterrupto de seus confortos diários. Elas se levantam quando querem e reúnem todas as conveniências em torno de si. Suas refeições devem ser elegantes, agradáveis e sem falhas. O tempo delas deve estar em sua maior parte à disposição e deve ter o passatempo de conversas divertidas e de relações sociais, além de serem capazes de satisfazer sua inquietação como e quando quiserem, através da mudança de ares e de companhia. Geralmente, há uma intensidade muito maior de mundanismo nisso do que nos distúrbios de caça ao prazer.
Assim, frequentemente encontramos, em conexão com essa última, grandes graças, sacrifícios generosos, mortificações inesperadas e imortais anseios celestiais. A missa é o compêndio do Evangelho. É uma heresia doutrinal que se reconheça o sacramento, mas se negue o sacrifício. O mundanismo é culpado de uma heresia prática semelhante em relação à santidade. Ele admite as reivindicações de todas as suas obrigações, menos uma, a obrigação do sacrifício. Esta é outra característica da devoção ao preciosíssimo sangue, que ela não usurpe o lugar de outras devoções, mas que, por seu próprio crescimento, cria ainda mais espaço para elas. Não podemos ter uma devoção efetiva por todas as coisas pelas quais desejamos. Não temos largura suficiente para isso. Somos obrigados a detalhar as coisas. A contemplação do Calvário tira nossos pensamentos de Belém, e Belém, no geral, tira nossos pensamentos do Calvário. Um mistério vem e se põe à frente do outro. Não há mal nisso. É uma imperfeição irrepreensível. Mas é uma peculiaridade da devoção ao sangue precioso que ela não interfira em outras devoções. Pelo contrário, ela promove-as, pois não é apenas uma devoção por si só, separada de outras devoções, e com um espírito próprio, mas também faz parte de outras, sendo uma forma particular de outras devoções, e que muitas outras podem assumir. Mistura-se da maneira mais natural com a devoção a Nossa Senhora. É um esplendor adicional para todos os mistérios. Lança luz sobre eles. Isso a leva aos mistérios de Jesus e tem uma conexão peculiar com a Imaculada Conceição. Forma em si uma devoção separada à nossa querida Mãe, como fonte do sangue precioso, uma devoção da ternura mais inexprimível, uma devoção ao seu coração imaculado e ao seu sangue sem pecado. Ladainha do preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor.
Remiste-nos, Senhor, com vosso sangue, e fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Oremos, Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com o seu sangue. Concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar, na virtude que ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja.